A função não ou not, ela é uma das mais simples, tá? É uma das que a gente entende de forma mais clara de cara. Então, ela executa o que a gente chama de complemento ou negação, tá? De uma variável binária. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai inverter. Se o valor estiver em 0, o resultado da função é 1. Se o valor estiver em 1, quando eu aplico a função não, o valor dela é 0. Então, ela inverte os valores. Ela nega um valor para dar outro valor, que a gente chama de porta inversora. Função inversora, aliás. Ainda estamos falando de função. Então, aqui é a representação do circuito, né? Ó. Então, quando a chave tiver A igual a 0, a saída vai ser igual a 1. Quando a chave tiver A igual a 1, a saída vai ser igual a 0. Ou seja, ela é o contrário das demais. Quando a minha chave aqui estiver aberta, do jeito que está aqui, a corrente elétrica vai passar e a lâmpada vai acender. Quando eu tiver a minha chave fechada, a corrente elétrica não vai passar, ele vai dar um curto-circuito, tá? Isso aqui é a representação do curto-circuito, tá? Estará em curto-circuito e não passará a corrente fechada. Essa é a representação de um curto-circuito, caso vocês não tenham visto em algum lugar. Então, ele vai cortar a eletricidade e ela não vai passar para a nossa lâmpada, que vai estar apagada aqui. Então, a função não ou not é muito simples. Como é a representação dela, né? Como a gente pode representar? Não, a gente apresenta assim, a saída vai ser não A, né? Por exemplo, a nossa variável A aqui. Então, a representação vai ser com esse A, com o nome da variável com essa seta vertical em cima, tá? Essa seta vertical não, essa seta horizontal em cima da nossa variável. A gente lê assim, S é igual a não A. A forma como a gente lê é essa. Existem outras formas de representar, com essa vírgula aqui, no A, do lado superior direito do A, com essa representação aqui também, com esse símbolo aqui do A, ou com o til em cima. É uma forma de representar também em cima da variável. As mais comuns é justamente essa daqui do meio, ó, com essa representação. Você pode utilizar ela e ver ela muito frequentemente, como também essa primeira representação com a seta horizontal em cima da variável, ela é também bastante comum. Como é a tabela verdade? Bom, a tabela verdade é bastante simples. Para o valor 0, qual a negação dele? É 1. Para o valor 1, qual a negação dele? É 0. Então, vai simplesmente inverter os valores, tá? Então, como é a porta lógica? A representação dela, ou a porta lógica não, ou o inversor, que a gente chama, né? Como é a representação gráfica dela? Ela é representada da seguinte forma, com esse triângulo e uma bolinha na ponta dele, uma bolinha na ponta desse triângulo. Essa é uma das representações. Ou ainda, o que é bastante comum, é apenas utilizar essa bolinha na saída das portas. Por exemplo, lá na saída da porta END, se você colocar uma bolinha na ponta dela, da saída, vai estar negando o valor dela. Se você colocar essa bolinha lá, ela vai estar negando o valor da saída END. E da mesma forma, se você colocar em qualquer outra porta, por exemplo, na porta OR, você vai estar colocando essa bolinha na ponta dela, na saída, ela vai negar o valor que seria resultante caso ela não estivesse, tá? Então, como temos aqui a representação na tabela verdade, eu tenho o valor de entrada 0. Qual o valor de saída negado? 0 negado é igual a saída 1. Nós temos aqui a representação. Eu tenho o valor de entrada 1. Qual a negação do 1? É o 0. Então, eu tenho aqui A, não 0, 0, 1, não 1 negado vai ser 0. Então, vou ter a inversão dos valores e a representação dela aqui em cima. Tá? E, como eu falei, né, nós podemos ver que existe a negação das portas. Então, nós vamos ver algumas combinações. Por exemplo, a porta NAND, a porta NOR, vai ser a negação das portas, né? A negação dos valores. Como é que eu faço para representar, né? A NAND, a porta NAND, é a combinação da porta E, da função E, aliás, com a função não. São as duas combinadas, ó, que o N de não e o AND de porta E, na porta E. Como é a representação dela? Ela é o resultado da função E invertido. Então, é o contrário dela. A representação dela pode ser da seguinte forma, entre parênteses, com A
EB, né? E aquela seta horizontal em cima dos dois valores. Então, quer dizer, se está em cima dos dois valores, está negando os dois valores. Então, vai negar todo esse resultado. Ou você pode utilizar aqui sem os parênteses. E as outras representações também aqui da função NAND, tá? Como é que seria aqui? Ó? Eu tenho A e B. Na porta E, como é que é 0 e 0? 0 e 0. 0 e 0, como é que era lá no E? Vamos voltar lá. Ó. Lá na porta E, quando eu tinha o valor 0 e 0. Aqui, ó. 0 e 0 igual a 0. Como eu vou fazer agora a negação dele, então eu vou ter o valor 1. É a mesma coisa eu vou ter para todos. Eu vou inverter todos esses resultados aqui. Inverter todos eles. Feita essa inversão, vamos lá voltar para a nossa porta NAND, que é a negação da porta E. Pronto. Então, se eu tenho 0 e 0, ao invés de ter 0, eu vou ter 1. Se eu tiver 0 e 1, ao invés de ter 0, eu vou ter 1. Se eu tiver 1 e 0, ao invés de ter 0, eu vou ter 1. E se eu tiver 1 e 1, ao invés de ter 1, eu vou ter agora o valor 0. Pronto. E como é que eu faço para ler? Né? Eu leio assim, A e B negado. Porta AND negada, igual a 1. Porta AND 0, 0 e 1 negado, igual a 1. 1 e 0 negado, igual a 1. 1 e 1 negado é igual a 0. Como é que eu desenho? Pronto, aqui tem aquele ponto que eu falei anteriormente. Eu desenho da seguinte forma, eu vou ter as entradas normais, vou ter a representação da minha porta AND, e na ponta eu vou ter a negação. A negação de toda a porta AND representada por essa bolinha. Você pode utilizar tanto a porta NOT completa, ó, tem a representação da porta NOT aqui completa, ou você só pode colocar a bolinha na ponta que ele vai negar todos os resultados da saída. Vai fazer essa negação. Então essa é a forma de representar a porta NAND ou a porta não E. E tem aqui toda a representação, independentemente da quantidade de portas que tiverem de entrada, independentemente da quantidade de entradas que tiverem na porta, vai ter aqui a saída negada, né, pela representação da porta NAND. E nós temos aqui, no caso, a NOR, que é a porta de negação do não. Não ou, eu vou negar o valor do ou. Como é que eu faço para representar? Segue o mesmo padrão. Você vai pegar a sua porta, a sua função lógica A ou B, e vai utilizar essa seta horizontal em cima dela, negando toda a função. Tá? Ou essas outras representações aqui também da função NOR. Como é a função NOR? Lá eu tinha o quê? 0 ou 0? Eu tinha 0, agora eu vou ter 1. Antes eu tinha na função OR 0 ou 1, eu tinha 1. 1 ou 0, eu tinha 1. E 1 ou 1, eu tinha 1 também, né? Então, como é a negação, eu vou fazer agora o contrário. Eu vou negar a minha porta não. Minha porta OR, aliás, né? Eu vou negar a minha função OR. 0 ou 0, vou ter 1. Negado, 0 ou 1 negado, vou ter 0. 1 ou 0 negado, vou ter 0. 1 ou 1 negado, vou ter 0. Essa é a representação aqui da nossa função NOR. E como é a representação da porta? A porta lógica não OR, não OU, a porta NOR vai ser assim. Vai ter exatamente igual a mesma figura da porta não, da porta OR, da porta OU. E na ponta eu vou ter o símbolo da negação, que pode ser só essa bolinha ou toda a porta NOT desenhada. É mais comum se utilizar só a bolinha. Tá? Então, essa vai ser a negação e a representação da função da nossa porta NOR. Aí a mesma representação. E como é que é? Aí existe ainda o que a gente chama de OU exclusivo. Né? O que é que o OU exclusivo faz? Na saída quando as entradas forem diferentes entre si. Então, o OU exclusivo ele vai fazer o quê? Quando eu tiver valores distintos, ou seja, valores diferentes para as minhas entradas, por exemplo, aqui eu tenho 0 ou 1. 0 ou 1, qual é o OU exclusivo dele? 1. 1 ou 0? Valor exclusivo 1.
Porém, quando eu tiver valores iguais, por exemplo, 0 ou 0, eu vou ter 0. Quando eu tiver 1 ou 1, eu vou ter 0. Então, o ou exclusivo, ou XOR, ele funciona como? Quando eu tiver valores distintos, diferentes, ele vai ser verdadeiro. E quando eu tiver valores iguais, ele vai ser falso. A representação da porta XOR é representada por essa bolinha com o símbolo de mais interno. Essa é a representação da porta XOR. Aqui nós temos a representação dela, a simbologia adotada da porta XOR, que pode ter essas duas representações aqui embaixo, mas o mais comum é esse daqui, a representação da porta XOR com a porta OU, com esse traçozinho aqui mesmo nas entradas. Tá? E essa é a representação interna da porta XOR, né? Que é a combinação de uma entrada negada na porta AND, outra entrada negada na porta AND e como saída a porta OU aqui. Então, internamente, percebam que aqui a figura da representação mais externa que tracejada em vermelho é a representação da porta XOR. Internamente é o que ela tem aqui, é isso. Duas portas ANDs com duas entradas negadas e a saída com a porta OU. Tá? E aqui tem todo o resumo das nossas portas, e por enquanto nós vamos ficar nessa parte. Então, até a próxima aula.